Fazendo login no seu painel administrativo, nós vamos voltar lá para o início do site, clicando aqui na casinha, e nós vamos editar hoje essa página inicial. Aqui nós podemos ver que a página inicial tem um banner com um link e algum texto aqui em cima. Mais para baixo a gente tem várias imagens com outros títulos aqui, alguns ícones e uma galeria de fotos. E aqui embaixo o blog e o rodapé do site. Então, nós vamos fazer algumas edições nesse site, adicionar alguns textos a mais, alguns itens. Para iniciar a edição, nós vamos clicar aqui em Editar com Elementor. Não vamos confundir com Editar Página. Lembrando que esse Editar Página, ele vai fazer com que o seu site saia do editor do Elementor e assim vai desconfigurar a sua página. Então, vamos ficar atentos para nunca clicar aqui em Editar Página. Se clicar, não clique em salvar ou atualizar nada, só aqui em Editar com Elementor mesmo. Quando nós clicamos lá em Editar com Elementor, ele vai trazer a gente para essa página aqui. Se você passar o cursor aqui no conteúdo do seu site, você pode ver que vai aparecer uns retângulos azuis aqui, selecionando os itens da sua página. E aqui o seu site está exatamente como você viu antes, só que numa interface diferente. Aqui nós temos essa barra lateral com alguns itens, que são títulos, imagens, textos, coisas que a gente pode adicionar ao nosso site. Por exemplo, eu posso adicionar um título. Aí é só eu clicar aqui e arrastar o título para dentro do site. Mas vamos por partes. Primeiro passo, a gente reconhecer os elementos dentro do nosso site. Se eu passo o cursor aqui em cima, eu vejo que eu tenho um título. Aqui eu tenho outro título e aqui eu tenho um botão. Então, para eu editar esse título, basta clicar em cima dele que eu vou para a edição. Eu posso tanto editar ele aqui mesmo, quanto selecionar aqui na nossa barra esquerda o campo de edição e tá alterando ele aqui. Outras opções que a gente tem aqui no título é adicionar um link, uma URL, para quando a pessoa clicar nele e ir para algum outro site. Aqui ainda a gente pode alterar o alinhamento dele. Aqui ele está por padrão pela esquerda, mas a gente pode alinhar ele ao centro ou à direita. Vou deixar à esquerda. E indo aqui para a aba Estilo, nós podemos alterar a cor do nosso título. Eu posso mudar ele para uma cor bem diferente, ou tirar um pouco da opacidade dele, né? Aumentar a opacidade dele, deixar ele invisível. Vou deixar ele branco mesmo. E aqui nós vamos mudar a tipografia do texto. Eu posso aumentar o tamanho dele, diminuir a altura da linha, espaçamento dos caracteres. Aqui eu posso alterar a fonte. Aqui eu tenho todas as fontes do Google Fonts. Então, se eu quiser colocar uma fonte bem diferente que eu achei interessante no Google Fonts, é só pesquisar ela aqui, que ela vai aparecer. Voltando aqui, nós temos também o peso, que é... Se você deixar a fonte mais fininha, mais grossa, ó, nós podemos deixá-la com um peso menor ou peso maior para ela ficar bem grossa. Aqui são as transformações, minúscula, maiúscula, capitalizar, que são as primeiras letras de cada palavra para ficar a letra maiúscula. E o estilo, que é normal, itálico ou oblíquo. Oblíquo e itálico não tem muita diferença. A decoração, texto sublinhado, linha superior, taxado ou nenhum. E o padrão é o padrão da fonte. Logo embaixo nós temos aqui a opção de colocar uma sombra no texto. Nós podemos borrar mais a sombra, deixá-la reta, ou a distância da sombra. Ou clicando aqui nesse botãozinho a gente volta para o padrão, que a gente tira toda a sombra. E
como em alguns editores a gente consegue mudar a mesclagem também aqui, que vai ficar interessante se tiver uma imagem no fundo, ele vai mesclar a cor do texto com a imagem do fundo. Voltando aqui para os nossos widgets, que a gente chama essas caixinhas aqui, eu vou estar explicando eu vou estar explicando o básico dos principais aqui, que é o título, imagem, botão, o divisor também. E isso vai se aplicando para os outros aqui. Eles seguem o mesmo padrão de organização. Nós vamos criar aqui, entre a galeria de fotos e essas categorias, nós vamos criar uma nova seção. Então, passando o cursor aqui em cima de galeria de fotos, a gente vai clicar nesse adicionar seção e adicionar uma seção aqui. Aqui eu posso adicionar uma seção que é dividida em vários formatos. Eu vou clicar nesse aqui, que é uma seção vazia completa. E vou estar adicionando alguns elementos aqui. Prontinho. Aqui eu tenho a minha seção, né? Quando eu passo o cursor aqui, eu vejo esse retângulo azul em volta da seção toda. Aqui eu posso configurar a minha seção. Aqui eu tenho as opções de layout da minha seção, onde eu posso configurar a largura da seção. Eu posso deixar em branco para largura padrão. O estilo da minha seção, onde eu posso configurar a cor de fundo da minha seção, se eu quiser deixar uma cor bem escura, ou sem cor, eu posso apagar aqui, aí eu vou usar a cor padrão do template. Ou sem cor, eu posso vir aqui e limpar a cor, aí fica padrão do template. E demais opções aqui que a gente não vai estar cobrindo por enquanto. Quando eu venho para baixo aqui, eu tenho aqui uma coluna. Eu posso adicionar mais colunas na minha seção. Então, por exemplo, eu clico nesse pontilhado aqui em volta, que é essa coluna, eu vou poder alterar as configurações da coluna. Então, eu vou vir aqui em estilo, eu posso também alterar a cor do fundo, mas aí ele só vai aplicar para essa coluna, né? Ele não vai fazer em toda a extensão. Por exemplo, se eu clico com o direito aqui e adiciono uma nova coluna, ó, ele só vai ficar a cor atrás dessa coluna. Então, eu vou clicar aqui para remover essa cor, vou limpar. E vou aproveitar que eu criei uma outra coluna aqui, eu vou arrastar essa imagem para cá. Então aqui nós vamos criar uma seção que é uma chamada para nós visitarmos a parte de receitas do nosso blog. Então aqui eu vou colocar nessa imagem, eu vou vir aqui no conteúdo da imagem, selecionei a imagem, né? Vou clicar aqui para escolher uma imagem. Vou selecionar essa imagem aqui, de vários hambúrgueres sendo fritos. E vou modificar o meu texto para ele ficar parecido com esse aqui, né? Se eu clicar aqui nesse texto, eu vejo que ele está nessa corzinha verde. Eu vou copiar a cor aqui. E vou ver a fonte que ele está, né? A fonte é a Playfair Display. Então eu vou alterar aqui para ficar igual.
vou alinhar ele para a direita. E para ele ficar um pouquinho mais para baixo, eu vou clicar aqui nessa opção de editar a coluna, layout, e vou escolher aqui o alinhamento vertical dele, eu vou colocar no meio, para ele ficar centralizado na imagem. Aqui no texto, eu vou deixar ele alinhado à direita também, e o meu botão também alinhado à direita. No meu botão, ó, eu vou tentar deixar ele parecido com esse aqui. Então, eu vou vir em estilo, deixar a cor de fundo dele transparente. A cor do texto, vou deixar naquele verdinho que a gente copiou. E na borda, eu vou colocar uma borda sólida, sem arredondamento, né? O arredondamento aqui eu vou deixar ele em 0. E a largura da borda eu vou deixar 2, para ficar bem fininha. Aqui, padding é o espaçamento interno de cada bloco. Então, eu posso aumentar ele aqui, ó, ele vai aumentar, vai ficar grande igual aquele botão de cima. Se eu clicar aqui, ó, ele vai desvincular os valores. Então, eu posso selecionar cada valor 1. Então, eu vou aumentar um pouquinho para os lados. Ficou bem mais parecido com aquele lá. Eu vou alterar o texto do título. Receitas. E eu vou alterar aqui o texto. E aqui eu vou colocar a URL do nosso blog. E aqui a gente pode colocar o endereço do blog, né? Para quando a pessoa clicar no botão, ser direcionado para as postagens de receitas. Então, eu fiz essa edição aqui no site. Como vocês podem ver, ele ficou com o mesmo layout, ó, as letras bem parecidas. Então, eu posso estar clicando em atualizar aqui. Quando eu clico em atualizar, se eu abrir uma nova guia e acessar, depois de atualizar, eu posso clicar aqui nesse olhinho para estar observando as atualizações que eu fiz aqui na página. Ó. Aqui nós temos essa nova seção que a gente criou. Então, eu vou voltar aqui no editor, só para dar um pouquinho de espaço aqui para ele não ficar muito colado, né? Então, eu clico aqui para editar essa seção. Venho aqui em avançado e aqui nessa parte de margem eu vou colocar 100 pixels de margem, para ele ficar bem longe de cima. Clico em atualizar. Ó. Aí aqui eu já consigo ver que ele está bem mais espaçado. Para eu ver se essa nova edição ficou boa no celular, eu posso estar observando os itens, clicando aqui todas as opções que tem esse íconezinho aqui de uma telinha de computador, eu posso clicar nele e mudar a página para visualização em tablet ou em celular. Então, se eu clicar aqui em mobile, ó, ele vai ficar pequenininho, como se eu estivesse num celular. E todas essas opções que tem esses ícones na frente, ó, eu posso ver que aqui na tipografia do título, eu também tenho esse ícone aqui no tamanho. Então, se esse título ficou muito grande ou ficou muito pequeno no celular, eu posso alterar o tamanho dele aqui para ficar maior, por exemplo, no celular, que ele não vai afetar
na visualização no computador, por exemplo. Eu posso clicar aqui, ó, e voltar para desktop, que é o computador, que ele vai continuar no tamanho que estava no computador. E quando a pessoa entrar no celular, ele vai ficar no tamanho que eu coloquei aqui de celular. Mas lembrando que são só as opções que tem esse íconezinho na frente, ó, que são responsivas, né? Que eles mudam de tamanho de acordo com o aparelho que a pessoa está abrindo o site, né? Se é tanto celular, tablet ou desktop. Aqui no tablet também ficou bonitinho, não ficou nada errado. No desktop também, se tiver tudo certo, eu posso clicar em atualizar. Aí um último item, vamos supor, fiz uma alteração no site, mas deu errado, deu uma desconfigurada no site, cliquei em salvar sem querer, dá para retornar, dá para desfazer a alteração. A gente vai voltar lá no editor em editar com Elementor, né? Vamos abrir o editor. Aí, aqui, nesse ícone, nós temos o histórico. Aqui, conforme eu for mexendo no site, vamos supor, cliquei aqui, editei esse título, vim aqui, apaguei, excluí isso aqui, eu vou voltar, eu vou vir aqui no histórico, ó, tem todo o meu histórico de ações, então eu posso ir voltando, ó, as alterações que eu fiz. Vamos supor que eu fiz todas essas alterações aqui e cliquei em atualizar. E voltei para o site, fechei o editor, perdi esse histórico aqui, né? Porque sempre que você fecha o editor, você perde esse histórico. Então, e agora? Como é que eu faço para voltar do que estava antes? Você vai vir aqui em revisões. E sempre que você salvou, ó, sempre que você clicou em atualizar, aqui que você salvou a página, ele cria um histórico de revisão. Então eu posso clicar aqui, ó, nesse histórico aqui, por exemplo, ó, eu salvei dia 16 de junho às 19h45. Eu clico aqui e ele vai retornar o site o que era antes, ó. Não é isso daqui, ó, não apareceu aqui o que tinha antes. Eu volto mais um, ó. Aí apareceu o que eu tinha excluído, ó, que eu salvei. Então, é isso aqui que eu quero, que eu tinha perdido. Clico em aplicar, que ele vai voltar o site para o que era antes, para o que a gente está vendo aqui, né? Cliquei em aplicar, vou clicar em atualizar. Aí, ó, ele criou uma versão nova. Então, voltou para o que era antes. Se eu tivesse feito alguma coisa assim, eu excluí alguma parte sem querer e atualizei o site, salvei e perdi. Aí eu clico aqui em revisões e volto para o que estava antes. Para eu sair do editor, eu vou clicar aqui nessas três linhazinhas e eu vou clicar aqui, ó, sair para o painel. Saí, voltei aqui. Aqui eu não edito nada, não faço nada. Clico aqui de volta no símbolo do WordPress. Pronto, voltei para o meu administrador. Aí que eu posso voltar de novo para o site. É um pouquinho trabalhoso, mas esse é o melhor jeito de sair. Ou você pode abrir uma nova aba e fechar aquela aba antiga do editor, que não tem problema também. E é isso que a gente vai cobrir por enquanto. Se você quiser acompanhar ou ver opções mais avançadas, você pode entrar no nosso canal no YouTube da Handle Prime, que a gente vai estar criando conteúdos novos sobre o Elementor, com opções mais avançadas, criando sites do zero, alterando outros itens, cobrindo aqui nessa parte de elementos, desde os mais básicos aos mais profissionais, em vídeos futuros.